meus pinguins, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem. Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos, vocês que acabam de chegar, acabam de conhecer o canal dessa linda... Desculpa, bebê. Acabam de conhecer o canal dessa linda moçambicana. E vocês que já fazem parte da família, o meu muito obrigado. Kanimam, Maitabassa, por aqui estarem. Amor, já viram o tema de hoje, né? Mas antes disso, vos convido a subscreverem-se e a deixar aquele super like no canal. Deixem aquele super like, ativem o sininho, compartilhem o vídeo para mais pessoas, para poderem conhecer a nossa cultura, como nós vivemos aqui em Moçambique. E como conseguem ver que não estou na minha casa, né? Vocês conhecem minha casa. Então estou em casa da minha irmã e convidei ela para poder falar um pouco desse assunto, para ela compartilhar o que ela sabe. E não é que ela é uma historiadora, não. É uma pessoa qualquer, né? Como um moçambicano e que estudou na escola, aprendeu alguma coisa. E para vocês também não ficarem toda hora a ouvir minha linda voz, vão ouvir a voz dela que é tão mega e uma pessoa super. E agora fiquem com ela. Olá, pinguins da minha irmã, como estão? Bem, eu estou muito bem. O meu nome é Mildreta Mussororo e recebi uma visita muito especial hoje, que é da minha querida irmã Milka Mussororo, e convidou-me a conversarmos acerca de um assunto, bem, para mim é muito especial, é um assunto muito simpático. Eu me encontro nisto. Bem, dizer primeiro que não vamos tomar isso como uma aula de história nem nada parecido. É uma conversa que dá apenas uma visão geral para aqueles que querem saber e para quem se interessa também pela matéria. É assim, durante o período colonial aqui em Moçambique, quando os portugueses dominaram colonialmente o país, tentou-se incutir na cabeça das pessoas que a história de Moçambique começou a partir do momento em que os portugueses chegaram aqui. Ou seja, tentou-se apagar toda uma história de um povo que já tinha uma estrutura própria, de um povo que tinha uma vida própria, que já praticava a agricultura, a pecuária, que já praticava o artesanato, enfim, era um povo já estruturado, com uma cultura própria. E depois da independência, veio um novo tempo em que colocou-se também na cabeça das pessoas que a história de Moçambique começou a partir do momento em que iniciou a luta armada de libertação nacional. E isso é o que tem-se sempre propagado. Mas não é bem assim. E durante este período de grande confusão, a história, a origem do povo moçambicano acabou se perdendo. Também porque, como Moçambique faz parte deste grupo em que é constituído por povos banto, e os povos banto, eles não desenvolveram uma forma de comunicação que é baseada na linguagem escrita. Então, isso também dificulta todos estes registros, e muito do que se conhece é graças às histórias que foram contadas, que ouvimos dizer, a objetos que são encontrados e em algumas pinturas rupestres. Os primeiros povos, segundo os registros que se tem, a viverem aqui em Moçambique, os que eram considerados os primeiros nativos, até onde se tem registro, é um grupo de indivíduos chamados bosquimanes. Bosquimanes ou bosquimanos. Podemos encontrar essas duas denominações. Essa palavra, traduzida diretamente do inglês, bushman, significa homem dos bosques ou homem das florestas. Era um grupo de indivíduos nômades que viviam muitas vezes nas florestas, como o próprio nome já diz, e eles viviam do que apanhavam. Eles viviam da caça e de apanhar algumas plantas e frutas silvestres e viviam em grupo, porém não tinham uma organização, não estavam estruturados como uma sociedade. Tinha apenas aquela divisão de tarefas de homens e mulheres, mas não estavam estruturados hierarquicamente como uma sociedade e tudo mais. E fazia com que eles não estivessem muito sólidos para poder resistir. Então, por volta mais ou menos do século III depois de Cristo, migrou um grupo de povos banto
que saía da região do Malawi, dos Grandes Lagos. Eles não eram originários dali, mas também migraram para aquela região e começaram a descer cá para Moçambique. Então, quando eles chegaram aqui, encontraram os povos que já viviam aqui. Mas os povos Bantu, eles já estavam mais estruturados, já estavam mais organizados, eram mais sólidos. E isso fez com que, ao se encontrarem com os bosquimanes, os tais nativos da terra acabassem perdendo força, porque os bosquimanes não estavam estruturados como os Bantus, em uma sociedade com regras e com uma forma de vida já organizada. Então, o que acontece é que, ao longo dos séculos, alguns bosquimanes acabaram se juntando e grande parte deles se juntaram aos Bantu e outros acabaram migrando para outras zonas onde pudessem continuar a sua vida à vontade. Aquelas sociedades Bantu, elas seguiam uma linhagem patrilinear, ou seja, era um grupo de famílias que viviam lideradas por um homem, geralmente é o homem mais velho da família. E esse homem tem várias mulheres e tem vários filhos, e também viviam junto os filhos solteiros, os filhos casados, juntos com as suas famílias. Como aquele povo era baseado na agricultura e na pecuária, também caça, mas eram mais fortes na agricultura e na pecuária, eles precisavam de ter famílias grandes, que é para poder ter mais poder, para poder trabalhar mais, para poder pastorear melhor, para poder fabricar mais instrumentos e também trabalhavam muito na mineração. Então, para poder acumular riqueza, eles precisavam estar juntos. E isso implicava ter uma família grande. Então, quanto mais filhos tivessem, melhor. Melhor ainda. E relativamente à divisão do trabalho, o trabalho era dividido mais ou menos da seguinte forma. As mulheres tinham tarefas como cuidar dos filhos, cozinhar, ocupavam-se do cultivo e coisas assim. Já os homens tinham tarefas como pastorear o gado. Além de pastorear o gado, fabricavam ferramentas, faziam trabalhos manuais, trabalhavam nas minas. E uma coisa incrível que acontece, pelo menos aqui em África, em muitos países africanos, é que essa divisão do trabalho ainda permanece. Não só aqui, mas temos visto que em muitos países do mundo, essa linhagem, esse tipo de divisão de trabalho já vem desde muito tempo, e muitas sociedades, mesmo as mais modernas, são patrilineares. E mesmo neste tempo de mais modernidade em que vivemos, nas metrópoles, também continuamos com esse tipo de divisão de trabalho, não mudou muita coisa. Algum tempo depois, alguns povos que ocupavam a região do Grande Zimbábue, mais ou menos na zona centro do país, começaram a migrar para Moçambique por diversas questões, por causa do clima, por causa das terras férteis, e tinham melhores terras para pastoreio do seu gado. Então, vieram aqui e instalaram-se aqui na região de Moçambique e começaram a praticar o comércio. Também, uma das coisas que chamou muita atenção foi quanto aos recursos minerais, o ouro e outros minérios. Então, eles vieram e começaram a praticar e desenvolver muito a indústria e o comércio, inclusive comercializando com povos estrangeiros. Um outro fator também que fez com que Moçambique estivesse numa posição privilegiada é o fato de estar mesmo ao longo da costa, ao longo do Oceano Índico. Havia muito sal, que era um produto muito apreciado. Nem todos os países tinham esse privilégio. Então, comercializava muito sal para outros países, mesmo da região, que não tinham esse acesso. Então, por volta mais ou menos dos séculos 9 e 10, começou a haver também maior migração de asiáticos. Por estarmos mesmo à costa, com muita facilidade conseguiram localizar a região e começou a haver um grande comércio com árabes e outros asiáticos que vinham para cá, muito chamados por causa do ouro, por causa do marfim e outros minérios que aqui haviam. Então começou a haver uma comercialização com os árabes, em que eles davam-nos miçangas, davam-nos tecido, roupas, e em troca disso dávamos
ouro. Maldoso! Muito ouro. Meu Deus, que Eu povo! não sei até que ponto essa troca era justa. O que eu sei é que saiu muito ouro daqui. Em troca de miçangas, em troca de roupa, que era algo que se precisava deste lado. E quem tinha estas coisas tinha um certo status, naturalmente. E a chegada dos árabes aqui, em Moçambique, desempenhou um papel muito importante também para a visibilidade, para o desenvolvimento da própria região, que é algo que muito pouco se fala. Fala-se apenas que os árabes transacionaram conosco, mas eles fizeram muito mais do que isso. Além de transacionar só, eles viveram conosco. Por isso mesmo, vê-se muito isto por causa da religião muçulmana. Na zona norte do país, a religião dominante é o islamismo. Tem muitos muçulmanos. Tanto que em todas as províncias, em todo o país, cerca de 20% da população é composta de muçulmanos. E vemos também um dado interessante, que muitas pessoas que têm a pele mestiça são muçulmanos. É mesmo por causa dessa herança que trouxe-se de lá. Então, não só tiveram um papel muito importante, como um papel nobre também. Importante porque foram os primeiros a trazer a alfabetização. Aqui fala-se muito pouco disso, mas quando os portugueses chegaram em Moçambique, certa parte do povo já estava alfabetizada por causa da religião islâmica. Só que, como a alfabetização europeia é diferente da alfabetização islâmica, muçulmana, a escrita neste caso, quando os portugueses chegaram aqui, naturalmente consideraram que o povo não estava alfabetizado, era analfabeto, mas já havia iniciado um processo de alfabetização, um processo de escrita, e só que muito pouco se registra porque a nossa história está europeizada, naturalmente. E também tiveram um papel muito nobre, porque foi a partir deles que se deu um nome de Moçambique. Não foram eles que deram o nome, mas, bem, pelo que se diz, pelo que a história diz, o nome Moçambique surgiu a partir do nome de um sheik árabe, era um líder, chamado Musa ibn al-Bik, também conhecido por Musa bin Bik. Então, os portugueses, ao chegar aqui, também por causa da influência que esse líder tinha, chamaram a região pelo nome dele e acabou ficando Moçambique, neste caso. E mais ou menos do século XV, aquele reinado, aquela grande influência comercial e industrial que os povos do Grande Zimbábue tinham sobre essa região, acabou. E começou um novo tempo, que é o Império dos Ngwenya-Mutapa. A palavra Ngwenya-Mutapa, que é um título, significa Senhor das Minas de Ouro, ou Rei das Minas de Ouro. É um reino que estava localizado maioritariamente na zona centro do país e posteriormente teve alguma extensão para a zona norte do país. Este império era muito poderoso porque controlava todas as minas de ouro da região, e não eram poucas, era muito ouro mesmo, que saía em navios para fora. E por causa desta grande influência, isso acabou chamando a atenção também dos europeus, neste caso dos portugueses, que também chegaram ao país com a intenção de comercializar ouro e o marfim. E por ver a quantidade de ouro e quantidade e qualidade de ouro e marfim que saía, os portugueses tentaram apossar-se de algumas coisas, do ouro e dessas propriedades todas, mas para tal tinham que aproximar-se ou ganhar confiança dos Ngwenya-Mutapas, porque os Ngwenya-Mutapas não eram quaisquer reis, ocupavam uma posição em que eles eram considerados deuses, porque eles tinham o apoio de uns senhores chamados Chiquiros, que eram os curandeiros. Como se sabe desde sempre, quem consegue ver o que os outros não conseguem ver é lei, naturalmente. Exatamente. Então, os curandeiros, eles faziam uma comunicação entre o mundo sobrenatural e o mundo físico, e por isso eram muito respeitados, porque eles viam o que os outros não viam, vamos lá dizer,
e conseguiam chegar até onde outros não conseguiam chegar. Então, e também diziam ter poderes e por isso o povo temia-os muito. Por isso é que eram muito aliados dos Mwene Mutapas. E diziam que aqueles indivíduos foram escolhidos por Deus, neste caso, e era o representante de Deus na terra, e quem não lhe obedecesse ou quem lhe desafiasse chegava até a morrer. Então, vendo esta grande influência que estes Mwene Mutapas tinham sobre todo o povo, os portugueses tinham que ganhar a confiança deles. Por isso, chegaram até a tentar converter o Mwene Mutapa da época ao catolicismo. Só que isto não deu muito certo. O Mwene Mutapa em algum momento percebeu que ia sofrer um golpe e revoltou-se contra os portugueses, naturalmente, e restringiu a sua relação simplesmente a relações comerciais. Então, de tudo isso, houve até uma lei que proibia qualquer um que fosse de revelar onde é que ficavam as minas de ouro, sob pena de morte. E nessa altura dos Mwene Mutapas, para manter ou para fortalecer o seu poder, foi fortalecida ainda mais, era algo que já se fazia, mas foi fortalecido ainda mais o culto dos antepassados e a construção de santuários de adoração. Era muito além de uma religião, era uma regra cultural que tinham que se fazer. Os santuários eram familiares, sim, familiares para cultuar os antepassados ou outros líderes grandes de antigamente, porque sempre se creu que os antepassados tinham poder para influenciar a vida dos que estavam vivos, para dar força e para dar poder. Então, para manter o seu status e o seu poder, os Mwene Mutapas construíram todo um sistema de influência das pessoas. E foi também nesse mesmo tempo dos Mwene Mutapas onde iniciou o processo de dominação colonial por parte dos portugueses. Mas isso iremos falar num outro vídeo. Exatamente. Vamos visitar e vamos falar sobre como é que foi o processo de colonização e escravatura até chegarmos à independência. Por hoje é tudo, foi um prazer conversar convosco. E lembrar que não vamos tomar isto como um vídeo de história e por aí em diante, mas era uma visão geral daquilo que foi a cultura, os povos, a origem da nação que hoje se chama Moçambique. E beijinhos. E convida eles para se subscreverem-se no canal. Subscrevam-se, deem um like neste vídeo para que possam ser notificados, ativem o sininho. Oba! Até mais oportunidades. E ela estará sempre aí a responder algumas questões. Por isso, comente muito, muito, muito. Ela estará aí a responder. Sim, sim. Se tiverem alguma questão, podem colocar nos comentários e vamos responder, vamos ajudar a esclarecer as dúvidas e a fazer conhecer um bocadinho desta bela cultura. Meus amores, tchau, tchau.